Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Começamos aqui mais um programa Empreendedor em Ação, esse programa semanal. Toda semana, você já sabe, a gente está aqui na 101,1 FM com um programa que vai trazer para você inspiração, mini mentorias, para você empreender de forma mais profissional e eficiente. E a gente também traz histórias de empreendedores e empreendedoras de superação. Fala sério, né? É sempre bom você saber assim, olha, esse caminho aqui, fulano passou, trupicou, saiu arranhado, braço quebrado, eu não vou passar por ali. Então é isso que a gente quer realmente trazer para você um movimento para que você se sinta mais seguro, mais segura para empreender na sua jornada. Quero te lembrar também que o nosso canal no YouTube tá lá, bonitinho, temos mais de 80 episódios lá, pode procurar o tema que você tem certeza, o tema que você quiser, você vai achar lá. E se você não achar, você vai mandar pra gente um e-mail no empreendedoremeaçãomoc@gmail.com sugerindo aí um tema para que a gente possa trazer aqui na nossa programação, tá bom? Então vai lá no nosso canal no YouTube, se inscreve, clica no sininho para você receber as notificações diariamente e fica sempre ligado aqui na Universitária, que inclusive você pode escutar de qualquer lugar do planeta via link. Eu sempre falo isso por aqui e é sempre bom a gente reforçar. Olha só, o nosso programa tem o apoio do Cicobi Credinor, da Novais Empreendimentos, da Impremix, da Classic Men's Club, da Cris Joias e da Fadenor. Essas empresas, elas colaboram culturalmente não só com o nosso programa, mas também com a Rádio Universitária, essa rádio que está empenhada em trazer o melhor da comunicação e da música para você. Hoje a gente recebe Maria Lopes, ela que é especialista em neurovendas, comunicação persuasiva, linguagem silenciosa, PNL. Ela tem um conteúdo, gente, que já ultrapassou milhões de visualizações e, de acordo com a Maria, ela consegue colaborar com a comunidade, com mais de 100 mil pessoas e colaborar para que essas pessoas transformem conversa em resultado. E é isso, nós então recebemos aqui Maria Lopes, seja muito bem-vinda. É um prazer estar aqui com vocês na Rádio Universitária, principalmente com a Ariane, que é uma empreendedora de sucesso, que é uma inspiração não só para mim, mas para a maioria dos montes clarenses, né? Gente. É uma mulher assim de muita fibra, é uma mulher que vem crescendo assim de uma forma exponencial e é uma honra estar aqui com vocês, falando um pouco da minha vivência, contando um pouco da minha história. Eu espero que seja uma noite de muito aprendizado e que, como a Ariane disse, esse tipo de troca é muito importante, porque nós que passamos por um determinado caminho, nós somos um atalho. Às vezes você está escutando ali uma palavra, um insight que vai mudar toda a sua rota e que vai te levar a alcançar os seus resultados com maior maestria e mais agilidade. É verdade, Maria. E assim, essa ideia, ela é uma ideia que acontece na prática e que transforma, né? Exatamente. Então, obrigado pelo carinho, viu? Pelas palavras. Eu também tenho muito carinho por você, porque eu te acompanho há muitos anos, né? Eu te acompanho, a sua jornada e tudo. E antes de qualquer coisa, eu queria que você falasse um pouco como é que era esse começo, até para inspirar as pessoas que estão escutando aí, que às vezes estão no começo, às vezes elas estão no meio de algo em que elas pretendem mudar a rota, né? Qual que era o cenário quando você decidiu trabalhar com comunicação e vendas? Exatamente. Tudo vem de um começo que eu falo que ninguém nasce grande. E assim como as pessoas, eu também vim de um passado um pouco complicado. Não tô aqui para contar histórias tristes, muito pelo contrário. O que eu quero te contar é que eu era CLT. Na verdade, eu fui criada para ser CLT. Uhum. A minha mãe, ela não era só uma CLT, ela queria ser a melhor CLT e ela queria que eu também fosse a melhor CLT. Mesmo eu não trabalhando para uma empresa que não era dela, ela cuidava dos mínimos detalhes, ela me cobrava horário, eu tinha obrigação de chegar no horário certo. Se eu ficasse doente, minha mãe era um caos para me permitir que eu levasse um atestado. E ela sempre me falava, faça sempre 1% a mais. Então eu fui criada para ser CLT. Trabalhei com vendas, na verdade eu falo que a minha profissão de comunicação e vendas, quem escolheu pra mim foi minha mãe. Eu, na verdade, eu queria ser artista da Globo. Eu falava que eu ia ser rica e famosa. Eu também queria ser artista da Globo. Nossa, inclusive ainda quero. Mas, enquanto a gente não chega lá, a gente vai contribuindo para o mundo com os nossos dons da comunicação. Verdade. E nisso eu passei 10 anos trabalhando com vendas, comecei como menor aprendiz. E eu lembro que eu tinha muita sede de aprender. Eu sempre tive muita sede de aprender e eu sempre tive a visão de que a gente tem que estar perto de pessoas que já estão onde a gente quer chegar. Eu não queria ficar perto dos piores vendedores, eu não queria ficar perto das pessoas que reclamavam, eu queria ficar perto da gerente. Eu queria ficar perto dos colegas que eram líderes. E com isso, de 10 menores aprendizes na época, eu fui a única que foi contratada.
Porque eu queria ser uma das primeiras a chegar e a última a ir embora, eu queria empolgar lá com a empresa. Isso deu muito certo, eu aprendi muito sobre vendas. Com o tempo, trabalhando com vendas, eu engravidei. Foi quando você me conheceu. Foi. Tive uma gravidez um pouco complicada, fui mãe solo. E eu lembro que a minha filha era muito pequena e eu tendo que levar ela pra berçário e ela adoecendo e eu passando aquela situação com um salário mínimo. Comecei a criar conteúdos para as redes sociais. Só que, naquela época eu falava muito sobre a minha vida pessoal, eu falava até demais, não tinha tanta maturidade. E mesmo assim, eu conseguia impactar mães, impactar pessoas. As mulheres começaram a se identificar com a minha realidade, porque eu sempre gostei de mostrar a realidade. E minha página do Instagram começou a crescer. Um belo dia, eu comecei a fazer um cálculo. Se eu fizesse 10 publicidades a R$150, eu conseguiria fazer um salário mínimo e não ia ter o custo com o berçário. Foi quando eu decidi entrar em acordo com a empresa, sair da empresa, e foi o meu primeiro, que a gente pode considerar, empreendimento. Sim, com certeza. Eu comecei a vender a minha imagem, a minha vida e a minha história. E por sinal, deu muito certo. Então, esse foi o começo. Eu comecei com coragem, com determinação, apesar de todas as dificuldades. Eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que eu era considerada totalmente improvável. Como eu disse, eu fui criada para ser CLT. Mas com coragem, com determinação e ousadia, que é o que faz a gente crescer, eu tive essa coragem e hoje eu estou aonde eu estou, que a gente vai chegar lá. Maria, a gente sabe que empreender por necessidade é uma realidade, né? Significativa no Brasil. Então, assim, mais de 4 em cada 10 empreendimentos são motivados pela falta de outras fontes de renda. Então, quer dizer, isso segundo dados do Sebrae, né, para o período de 2024 a 2025. E aí você falou dessa questão da necessidade. Mas será que foi só necessidade ou foi necessidade e oportunidade ou uma mistura dos dois? Foi uma necessidade que criou uma oportunidade. Por quê? A necessidade que eu tinha era de ficar mais com a minha filha, ter tempo de qualidade, cuidar dela, não deixar ela no berçário. E a oportunidade surgiu através das redes sociais. Eu fui para as redes sociais, comecei a me comunicar, comecei a contar da minha vida e nasceu essa oportunidade. Então, com as redes sociais, eu comecei a crescer nas redes sociais e comecei a estudar. Era Face? Era Instagram. Face. Já era Instagram. Instagram. Sim. Isso foi há 8 anos atrás, meados de 2018. E eu comecei a estudar. E quando eu comecei a estudar, me surgiu outras oportunidades, que aí foi quando eu montei a minha loja. Porque eu também eu entendi que eu precisava investir o meu dinheiro em algo. Só que eu fui um pouco além disso. O meu investimento na loja foi uma estratégia de crescimento como pessoa aqui em Montes Claros. Eu não queria mais ser vista apenas como uma influencer que tinha uma história triste. Eu queria ser vista como eu realmente era. Uma mulher de garra, de determinação, uma mulher de visão. Então eu decidi empreender, peguei a oportunidade que foi o crescimento na internet, que foi o dinheiro, e estudei, porque a gente precisa estudar, é algo que eu costumo dizer. Se você parar de estudar, você vai parar de crescer. E eu tive essa consciência, além de querer sair da realidade que eu vivia, que era uma realidade totalmente escassa, uma vida trabalhando para os outros e outras coisas bem negativas que eu passei. Então, através disso, eu busquei mudar minha mentalidade, quebrar crenças limitantes, crenças de escassez, crença de dinheiro, problemas com os pais. Quando eu comecei a mudar isso, eu comecei a entender que a vida é muito mais do que você ficar ali batendo ponto, recebendo um salário mínimo. E teve algum episódio assim, te deu essa clareza? Alguma coisa que aconteceu, a ficha caiu, tipo assim, hoje a minha ficha caiu. Teve Sim, alguma coisa com assim? certeza. Um dos momentos que mais mudaram a minha mentalidade, que me fizeram querer algo maior, foi quando começava a chover em casa e a gente acordava desesperado, porque a casa tava alagando, a gente não tinha uma casa com estrutura boa, a geladeira vazia, e um certo dia eu falei, eu tô sendo incoerente com essa mulher que eu decidi ser. Eu queria ter uma vida próspera, eu queria ter o melhor, e eu reconhecia que eu era filha do dono do ouro e da prata. Nós somos filhos de Deus, é prosperidade.
Então, se eu sou filha do dono do ouro e da prata, por que eu tô vivendo essa escassez? O que eu preciso fazer pra sair disso aqui? Porque eu vejo pessoas que vieram do mesmo lugar que eu, que conseguiram crescer. Então, nesse dia, eu comecei a escrever aonde eu tô. Eu conto muito essa história, até tenho o caderno até hoje. Onde eu tô? Tô com dívida, faltando tantos dias pra pagar as contas, e eu ficava mandando mensagem. Já te mandei várias mensagens, passei proposta. Sim. E foi muito bacana. E nesse dia eu falei assim, ok, eu sei aonde eu tô, eu sei onde eu quero chegar, mas a pergunta principal, o que eu preciso fazer pra alcançar esse resultado que eu desejo? E eu pedi a Deus a resposta, e minha mente começou a clarear. E a maior resposta que veio foi buscar conhecimento. Eu nunca fui a número 1 da sala. Eu era a pessoa que não gostava de estudar, eu ia pra escola pra ser líder de sala, eu era a pessoa que ia pra escola pra desfilar, eu gostava de ir pra escola pra merendar. Nossa, inclusive, gente, eu comia três pratos de sopa na escola. Eu também adorava merendar. Nossa, eu amava merenda na escola. Era tão bom. E nesse dia que eu pedi essa resposta pra Deus, me veio muito de ler aquele livro O Segredo da Mente Milionária. Se eu não me salvo engano, é esse livro mesmo, Segredo da Mente Milionária, não é isso? É, isso mesmo. Esse livro, ele foi um divisor de águas na minha vida. Então foi o primeiro pontapé. Essa situação de não aceitar mais essa vida, de reconhecer de quem eu era filha e buscar essa resposta. Quando eu busquei essa resposta, tudo abriu. Inclusive, o nome do livro é esse, né? Os Segredos da Mente Milionária. Exato. De T. Harv Eker. Pra quem tiver interesse aí, né, Maria? Se pra Sim. você foi um ponto de partida, então, assim, envolveu risco? Você acha que foi um ponto de partida que envolveu risco? Então, risco, eu não posso dizer que foi um risco, mas nessa situação foi mesmo, assim, nenhum empreendimento não deixa de ser arriscado, né? Mas eu nunca olho o risco, eu sempre foco na solução. A minha questão não é o que eu vou perder, é o que isso pode me trazer. Eu sempre olho pelo lado positivo. Quais são os benefícios? Porque eu sempre fui assim, primeiro a gente põe o pé e depois Deus põe o chão. E no caminho a gente se ajeita, nada perca. Tudo é aprendizado ou é ganho. Show. E assim, você mudou seu perfil, né? Assim, o perfil do seu conteúdo, totalmente, né? O que pesou nessa transição de histórias de mãe para um posicionamento voltado a resultado? Você ficou quanto tempo com o Instagram? Era Maria Além da Maternidade, Além da Maternidade, né? Quanto exatamente. tempo você ficou com esse Instagram? O Além da Maternidade, ele ficou aí em média de 3 anos. E como eu disse, eu sempre fui muito real nas redes sociais. Então, os meus conteúdos iam mudando de acordo com a minha realidade. E o mais interessante foi quando eu percebi que as mulheres que me acompanhavam naquele período de dor, de sofrimento, de escassez, eram as mesmas mulheres que estavam se inspirando no meu crescimento e pedindo dicas. O que você tá fazendo pra você mudar isso, pra você mudar a sua vida? Então, ao invés de ficar contando só a minha rotina da maternidade, por que não contar a rotina de uma mulher que decidiu ressignificar a sua vida através do estudo? Através de entender que a gente pode chegar muito longe, muito além, se a gente determinar aonde a gente quer chegar e acreditar nos nossos sonhos. E não só acreditar, a gente também precisa fazer a nossa parte. Deus fala, né? Faça a sua parte que eu te ajudarei. E essa mudança foi necessária justamente para inspirar, porque eu sempre fui de inspirar mulheres, a inspirar a lidar com a dor e agora inspirar a crescer. Se eu conseguir sair de onde eu saí, de CLT, de mãe solo, de uma vida totalmente escassa para uma vida hoje que é inspiração até para empreendedores, por que elas não conseguem? Então isso é realmente uma inspiração para muita gente. E aí você saiu do Maria Além da Maternidade pro Maria Lopes. Pro Maria Lopes, que sou eu, né? É a minha identidade. E não só isso, o nome, ele mudou de acordo com o Instagram. É assim. Como eu tô no Instagram há muito tempo, a gente precisa estar acompanhando as novas tendências pra gente não ficar esquecido. Sim. Então, uma coisa que eu faço também é estudar muito sobre rede social. Porque é ali que eu gosto de estar. Eu amo o que eu faço, eu gosto de estar ali. E o Instagram é o que eu falo. Rede social te abre muitas oportunidades. Então, estudar a rede social é necessário. A troca do nome, eu poderia até deixar o Além da Maternidade, mas não faria sentido para a tendência que está no momento. As pessoas querem saber quem é você. Entendi. O Além da Maternidade, eu tenho até uma tatuagem. O Além da Maternidade é uma marca, virou uma marca, tenho coisas dele lá, mas não condiz com a minha realidade de hoje. Então, eu sou Maria Lopes, eu não sou mais Além da Maternidade. Entendi. E aí, foi nesse momento que você falou assim...
Você virou a chavinha e é isso que eu quero saber. Eu queria que você fosse nesse buraquinho lá. Sim. Entendeu? Qual foi o momento exato que você percebeu que a chave tinha virado e que você era agora outra profissional? Certo. Eu percebi que a chave virou quando eu comecei a receber mensagens de seguidoras falando que através dos meus conteúdos, elas estavam transformando a vida delas, que elas estavam conseguindo montar empreendimentos, microempreendimentos, que através dos meus conteúdos, elas estavam transformando a mentalidade. Então ali eu entendi, já não é mais sobre maternidade, é sobre mulher, sobre superação. Entendi. E aí eu decidi mudar o nome e mostrar, como eu disse, esse outro lado. Então a virada de chave foi quando eu comecei a ver que eu realmente estava impactando mulheres, não só mães, não só o lado materno, mas do lado mulher, o lado empreendedora, o lado sonhadora, porque a gente precisa sonhar. Sem sonho a gente não vai, as coisas não acontecem. Então, gente, segue a Maria, se você não segue a Maria ainda, @Maria com Y, Lopes O. Isso, é isso? exatamente. @Maria com Y, Lopes O. Maria, e foi quando você conheceu a Neurovendas? Sim. Foi quando você conheceu, assim, o que mudou na sua visão sobre o comportamento do cliente? Considerando que mais de 90% das decisões de compra são inconscientes, De forma inconsciente, totalmente inconsciente. O que é o Neurovendas? É a neurociência que estuda a mentalidade das pessoas, que envolvem psicologia, envolve marketing, e afeta diretamente nas vendas. O futuro das vendas é a neuro, na minha visão. Não tem como você trabalhar com pessoas se você não entender de mentalidade das pessoas. Senão, você se torna só mais um no mercado. Senão, você se torna apenas mais um vendedor. E a venda, ela não acontece só mostrando o produto e falando do produto. Você precisa conquistar a confiança do cliente. Se o cliente não confiar em você, a não ser que seja um caso de extrema necessidade, ele não vai comprar. Como funciona a compra de forma inconsciente? As pessoas, elas compram o que elas sentem emoção. Elas compram de quem elas sentem familiaridade, de quem elas confiam. E você precisa cativar o inconsciente da pessoa. Porque o cérebro, ele não gosta de gastar energia. O cérebro não foi feito para gastar energia. E isso faz com que ele tome decisões rápidas. Então você consegue criar uma situação, você consegue fazer com que o cliente tome decisões rápidas com pequenas coisas. Como, por exemplo, o rapport. O que é o rapport? É um espelhamento, é a semelhança. É até uma técnica que eu vou ensinar para vocês nesse momento. A técnica do rapport, você faz ela de forma inconsciente quando você está totalmente conectado com a pessoa, quando você está ali num assunto, está envolvido, você começa a espelhar os movimentos da pessoa sem perceber. O cruzar de pernas, o movimento dos braços. Mas você também pode fazer isso de forma estratégica, porque as pessoas buscam por semelhança. Se o seu cliente entra na sua loja e já o cérebro dele inconscientemente percebe semelhanças entre vocês, no tom de voz, na postura, no sorriso, nas palavras, você já ganhou a confiança do cliente. E aí você já ganhou um ponto positivo com o inconsciente do cliente. Então você começa a fazer o rapport com o cliente, fazendo de forma sutis os gestos, como eu disse, as palavras. Então ali você começa a fazer com que ele se sinta acolhido. É um café que você leva para o cliente. É muito mais do que você falar, eu posso te ajudar. Inclusive, eu fiz até um meme com isso, sobre esse posso te ajudar, porque isso foi o que eu vivi. Quando eu era vendedora, isso marcou muito a minha vida. Eu era menor aprendiz, eu cheguei no meu cliente e falei, olá, bom dia, posso te ajudar? E ele, pode. Tirou da carteira, aqui ó, paga meus boletos, minhas contas, aqui assim. Caramba. Seres humanos. Você atender o cliente é muito mais do que um posso te ajudar, é você entender a dor do cliente, a necessidade do cliente. E quando o cliente percebe que você não quer vender e sim solucionar o problema dele, aí você ganha muito mais credibilidade, ele vai te indicar, porque as pessoas estão fartas de pessoas que só querem vender, empurrar produto, empurrar venda. Mas qual é o diferencial do seu produto? O que ele pode fazer pela minha vida? Então, quando eu conheci o Neurovendas, o neuromarketing, eu entendi que o cliente ele é muito mais
a gente não tem que tratar o cliente como mais um cliente. A gente tem que tratar o cliente como único. Ele tem suas dores, ele tem seus desejos. Cada pessoa vive experiência diferente e tem visões diferentes sobre coisas. Aí você precisa entender qual que é a necessidade daquele cliente para você se conectar. E a gente pode fazer isso com o rapport. Então, assim, é uma mistura de emoção e de lógica que vão se equilibrando ali no processo de compra, Exatamente. Né? E as pessoas que dominam isso nas vendas hoje, as equipes, as lojas, as empresas, elas saem na frente. Porque o cliente hoje, ele busca por experiência. O cliente busca por ser entendido, ele busca por se sentir cuidado, por se sentir único. E é isso que a gente tem que fazer com os nossos clientes. Ô Maria, depois que você entendeu isso, o que mudou na sua forma de negociar? Queria que você desse pra gente assim, um exemplo simples, assim, que qualquer pessoa que tá escutando a gente consiga aplicar. Sim. Que, inclusive, assim, os empreendedores, né, os aspirantes ao empreendedorismo, empreendedoras e tal, possam entender de maneira que ele consiga replicar esse conceito. Eu, um tempo atrás, um amigo meu comprou uma franquia. E eu lembro que ele, né, ligou e tal, e perguntou o que eu achava, tal franquia, não sei o que. Aí eu peguei, eu conhecia um pouco sobre, né, por coincidência, que eu não sei de tudo, não, mas por coincidência eu conheci um pouco sobre essa franquia. E aí eu falei pra ele, assim, eu falei até um pouco mais, porque parecendo que você quer jogar água fria, né, mas um pouco mais dos pontos negativos, assim, fique esperto com isso, tal. O que é importante. Isso é importante, tudo. Você já conseguiu, o que você pensa da equipe de venda? Não, eu já consegui contratar algumas pessoas e tal, enfim. O negócio ainda não estava funcionando. Aí passou 1 mês, 2 meses, o negócio começou a funcionar. Aí nós batemos um outro papo. Aí eu falei, como é que tá? E a equipe sua de venda? Sempre perguntando da equipe de venda. Sim. Né? Que é importante. É a base do negócio, a equipe de vendas. Né? Assim, o administrativo, o financeiro, o marketing são pilares muito importantes que sustentam. Mas se você não vende, como é que você paga os boletão, né? Exatamente. E aí eu lembro que eu falei com ele assim, e como é que tá a sua equipe de venda? Como é que tá o treinamento da sua equipe de venda e tal? E ele falou assim, ó, eu ainda não estou focando nisso, eu ainda não pretendo focar nisso, porque meu foco agora é nas rotinas administrativas. Nossa. Aí eu peguei e falei assim, ó, então prepara, você tem reserva? Aí ele ficou sem graça, mas não, você tem reserva? Porque deixa eu te falar uma coisa, se você não faturar, você vai ter que enfiar a mão na sua reserva. Com certeza. E aí, fique esperto, porque você tem que fazer as duas coisas concomitantes. Não dá, gente, pra você parar uma coisa no seu negócio, pra você fazer outra, não. O negócio, quando você abre um empreendimento, você tem que lembrar que é a ideia dos pratinhos, a gente vem falando aqui, né? Equilibrar, né? Você tem várias coisas pra você prestar atenção, várias esferas que você vai ter que estruturar, que você vai ter que solidificar, que você já tem que pensar nelas, projetando como que elas serão desenvolvidas. Não dá pra você parar uma coisa pra fazer outra. Enfim, então, muita crença limitante aí nessa conversa, nesse processo. As vendas foram jogadas pro escanteio. Aí veio desafio de fim de ano. Aí veio desafio de loja cheia, ou aquele momento em que a loja tá extremamente vazia e o vendedor fica sem saber o que faz. Isso. E, infelizmente, essa empresa foi para aquela estatística das empresas que não sobrevivem aos primeiros 2 anos. É bem complicado. As pessoas precisam entender que, assim como todos os setores da empresa, a equipe de vendas, ela precisa ser olhada de uma forma com mais cautela. Por quê? O cliente, ele vai voltar e ele vai te indicar se ele tiver uma experiência diferente. Senão você vai ser apenas mais um do mercado. Hoje em dia, existem vários negócios em diferentes lugares. E se você não tiver um diferencial, você vai ser só mais um. E o que muita empresa falha é justamente nessa questão de não cuidar da experiência do cliente, desde o momento em que o cliente entra na loja até o momento do pós, porque a venda não acaba quando o cliente sai da sua loja, quando ele compra. O cliente, ele continua ali na sua base, ele precisa ser olhado, ele precisa ser lembrado. Então, dicas que eu acho extremamente necessária é cuidar do ambiente da loja. A loja precisa estar com um ambiente agradável, vitrine, tudo agradável, tudo para proporcionar para o cliente realmente uma vivência. Qual é o diferencial dessa loja? Como a sua loja está sendo lembrada? Como o seu negócio, como você quer que o seu negócio seja lembrado? E uma coisa que as empresas pecam é não mostrar para os próprios colaboradores, para os próprios vendedores, que a empresa deles pode ser uma escada para o sucesso daquele próprio colaborador. Os colaboradores muitas vezes vão trabalhar exclusivamente para bater meta, para fazer um salário.
Quando, na verdade, se eles tivessem um treinamento adequado, eles iam entender que eles não estão ali fazendo dinheiro para encher o bolso do empreendedor. Eles estão ali plantando algo que pode impactar a vida deles. Quantas pessoas trabalham em empresas, pegam aquele salário e conseguem transformar a vida deles? E outras não, porque eles ainda não sabem o que é aquilo ali, como é possível crescer com aquilo ali. Então, o primeiro ponto é uma das coisas que eu faço muito no meu treinamento. Meu treinamento é dividido em 2 módulos, e o primeiro módulo é a mentalidade. É despertar nesses colaboradores o sonho, é mostrar para eles de quem eles são filhos, aonde eles podem chegar. Então, a partir do momento que você desperta a mentalidade, mostra para ele que ele é como se fosse, é uma parceria entre ele e a empresa, que ele não tá ali só para vender e bater ponto, mas que ele tá ali plantando a semente do sucesso dele. Aí entra a parte da técnica. Quais são as principais técnicas de vendas? É a abordagem adequada. É você fazer amizade mesmo com o cliente, não falar de vendas, não tentar vender nada nos primeiros 3 minutos. É você se conectar com o cliente, fazer um elogio singelo. E quando o cliente vir e te dar essa abertura para falar o que ele tá buscando, qual que é a dor, qual que é o desejo dele, uma dica para vocês. Mostre 3 opções. Uma opção que é a que o cliente quer, uma opção parecida com a que o cliente quer e uma opção que serve de complemento para essas 2. E para quem tem loja de roupa, quando for levar para o provador, leve mais 2 peças. Então, no total, são 5. A que o cliente quer, a parecida com o que ele quer e uma que complemente essas 2 peças. E quando for para o provador, leve outras 2 que seriam complementos. Isso até aumenta o ticket. Porque se você se limitar a mostrar só o que o cliente quer, acabou. Você precisa mostrar para o cliente as oportunidades que ele tem e como ele pode usar aquilo ali em diversas formas, né? Como o cliente vai se sentir usando aquilo ali. Quando eu trabalhava diretamente na loja, eu usava muito a frase, como você está se sentindo? Ou como você quer se sentir? Que é isso que o cliente quer, ele quer se sentir bem, ele quer saber, ele quer entender como aquilo vai melhorar a autoestima. Eu tô falando de roupa, mas isso aí vale também para qualquer outra situação. Dá para replicar para outros segmentos, sim, né? E não achar que acabou ali quando o cliente comprou. Tem o pós-venda. Cuide do seu cliente, porque um cliente que ele está lembrando da sua loja com frequência, claro, sem ser muito repetitivo, ele vai te indicar. Sabe, é uma mensagem de aniversário, um mimo, é cuidar mesmo do cliente. Melhor do que conquistar novos clientes é cuidar da sua base. Esse é o importante, porque através deles ali, que já tiveram experiência, virão outros. Você mesmo sabe disso, né? É demais. Essa é uma dica importante pra gente conseguir identificar o ponto de dor Sim. do cliente, né? De maneira mais, com mais interação, né? Pra você criar essa experiência, essa fidelidade, o vínculo, né? É a hora que você acaba descobrindo uma afinidade ou outra com o cliente, aí entra em técnicas de rapport, né? Isso é importante demais. Bom, já chegamos ao final do primeiro bloco. Ai, não acredito, gente. Tão rápido. Acho que eu falei demais, né? Não, você falou muito bem, muita coisa legal. Mas nós vamos voltar pro segundo bloco, porque aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais, vai falar sobre essa questão da linguagem silenciosa, né, da questão do comportamento corporal. Eu acho que isso é muito legal. Muito. Eu utilizo muito disso, da questão do comportamento corporal. Falo muito disso com minhas equipes, isso é muito bacana mesmo. Uhum. Vamos falar sobre essa questão da clareza, do alinhamento, inclusive com a própria liderança, né? Delegar. E assim, gente, tá tudo relacionado a resultado, mas tá tudo muito relacionado à atitude. Então, daqui a pouco a gente volta pra gente falar um pouco mais sobre. E antes de encerrar o primeiro bloco, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, agradecer ao Sicoob Credinor, que é essa cooperativa incrível, que realmente participa do desenvolvimento pessoal, profissional das pessoas, das empresas, né? A cooperativa, além de oferecer aí linhas de crédito, um tratamento especial para os clientes, ela também traz capacitações anuais aí em parcerias com o Sebrae, com outras entidades e instituições importantes aí do nosso país. A gente tem a Novais Empreendimentos, que também é uma apoiadora cultural do nosso programa. A Novais hoje atua não só no estado de Minas Gerais, mas também na Bahia. Então, assim, você que quer ter a sua casa própria, que quer erguer um empreendimento com responsabilidade, sem tanta preocupação, com empresa de nome, cuidando do processo para você,
contacte a Novaes Empreendimentos. Agradecer a Impremix, que é uma gráfica rápida, que entrega um serviço de qualidade, inclusive é a gráfica que traz para nós aqui as canecas lindas que os nossos convidados levam de presentes. E você pode ver isso lá no nosso canal. Agradecer a Cris Joias pelo apoio, essa joalheria que é referência no norte de Minas, joalheria e relojoaria, e a Classic Men's Club, que também é uma referência em moda masculina aqui na nossa região, trabalha com as melhores marcas. E lógico, agradecer a Fadenor por este espaço aqui na Rádio Universitária e pelo empenho constante em trazer o melhor da música e o melhor do conteúdo. Você já sabe, toda quinta-feira às 18 horas na Rádio Unimontes, você ouve o Empreendedor em Ação. E se você perder um tiquinho do programa, ou se você não está com tempo de ouvir agora no ao vivo, não se preocupe não, porque o nosso canal lá no YouTube, você consegue ouvir todo o programa na íntegra. Acabou aqui, vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube, vai lá, clica no sininho e já receba as notificações, porque toda semana nós temos um novo episódio. São mais de 80 episódios, mais de 80 edições aí de uma programação muito robusta, com conteúdo de qualidade. Daqui a pouco a gente volta com mais Empreendedor em Ação. Estamos apresentando Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. A transformação do mercado imobiliário de Montes Claros chegou. Conheça a Novaes Incorporações e Empreendimentos, que em 2025 traz um novo padrão em construção civil, tecnologia e sustentabilidade, combinadas para criar espaços que vão além do convencional. Construção de empreendimentos, reformas e projetos arquitetônicos personalizados. Tudo isso com qualidade premium e segurança em cada etapa. Venha viver o estilo Novaes, onde cada detalhe faz a diferença. Novaes Empreendimentos, ajudando a construir sua história. 38 98404 0697. Siga @Novaes Empreendimentos. A Classic Men's Club convida você para conhecer a nossa nova loja, a Rua Doutor Veloso, 503 Centro, onde você encontra roupas e calçados das melhores marcas da moda masculina. Calçados Democrata, Aramis e Reserva, além de roupas que vão do descolado ao social. Na Classic Men's Club, você calça e veste seu melhor estilo. Kingjoy, Doctus, Aramis, Reserva e toda uma linha de fabricação própria da Classic Men's Club. Visite também as nossas unidades do Shopping Bituruna e do Montes Claros Shopping. Nelas, você encontra Lacoste, Calvin Klein, Levi's, Osklen e muito mais. Classic Men's Club, Centro e Shoppings. Siga @Classic Men's Club. Promoção Capital Premiado Sicoob Credinor. A cada R$250 investidos, você concorre a 10 iPhones, 20 TVs 43 polegadas, 5 motos Honda e um Chevrolet Onix 0 km no sorteio final. E você ainda recebe o dobro de números da sorte nos investimentos a partir de R$1.000. No Sicoob Credinor, o seu dinheiro pode render prêmios para você e prosperidade para a sua região. Confira o regulamento em capitalpremiadocredinor.com.br e participe. Atenção, você que quer ser revendedora de semijoias e ampliar a sua renda ou fazer disso um negócio, a Cris Joias quer falar com você. Não perca a oportunidade de comprar o melhor das semijoias de fabricação própria de Montes Claros e região na Cris Joias, com preços de atacado. Tenha renda acima de R$1.400 vendendo nossos folheados. Saiba mais e consulte condições na loja. Acesse crisjoias.com.br ou ligue 38 997 33 11 16. A nossa loja física está localizada à Rua Doutor Veloso, 598, esquina com Dom Pedro II. Cris Joias, presente nos seus melhores momentos. Voltamos a apresentar Empreendedor em Ação, seu programa de inspiração e aprendizado para empreendedores. Voltamos então, gente, com o segundo bloco do Empreendedor em Ação. Você já sabe, toda quinta-feira às 18 horas nós temos esse programa, que é um programa para te inspirar, para você dar aquela paradinha aí, se capacitar. A gente traz mini mentorias, consultorias, histórias também de superação.
E hoje a gente está aqui com a Maria Lopes, ela que se tornou especialista em neurovendas, tem uma história muito legal. Se você perdeu o primeiro bloco, não se preocupe, quando acabar o programa vai ficar disponível na íntegra lá no nosso canal, então já vai lá, já segue o Empreendedor em Ação no YouTube, clica no sininho para você receber as notificações das novas edições do programa, tá bom? A Maria hoje ela é especialista em neurovendas, comunicação persuasiva, linguagem silenciosa, PNL, e ela tem um conteúdo que já ultrapassou milhões de visualizações e colabora para uma comunidade aí com mais de 100 mil pessoas que transformam conversa em resultado. Inclusive, eu gostei muito, acho que isso dá um slogan, transforma conversa em resultado, né, Maria? Verdade. Essa edição tem o apoio do Sicoob Credinor, da Novaes Empreendimentos, da Impremix, da Crijóias, da Classic Men's Club e da Fadenol. No primeiro bloco, a gente contou um pouco da história da Maria, né? Maria contou um pouco da história dela, o que fez com que ela virasse a chave. Nós falamos um pouco também da questão do perfil de conteúdo, né? Quanto que esse perfil de conteúdo da Maria foi alinhado, qual foi a chave que virou. Falamos sobre o tema primordial aqui que a gente quer tratar muito hoje, que é sobre a neurovendas, né? Como é que essa visão, ela exerce de maneira eficiente, né, influência no comportamento do cliente, considerando, gente, que mais de 90% das decisões de compra dos consumidores são inconscientes. E a gente entendeu um pouquinho sobre isso, né, Maria? E eu queria começar esse bloco perguntando para você sobre a linguagem silenciosa. Como que a linguagem silenciosa entra na venda? E não esquece de dar aquele exemplo pra gente de comportamento corporal, né? Que, às vezes, dependendo, atrapalha o fechamento. Totalmente. A linguagem não verbal, por incrível que pareça, é a maior parte, uma das principais da nossa comunicação. 55% da nossa comunicação, ela é não verbal. As pessoas olham para você, a sua postura comunica, a sua roupa comunica, o seu olhar comunica, tudo comunica. 38% é o seu tom de voz e apenas 7% é o que você fala. Ou seja, a comunicação não verbal, a linguagem silenciosa, é o que realmente é o ponto mais importante da comunicação. É o que a gente precisa estar alinhado. Porque não adianta você falar uma coisa, mas o seu corpo mostrar outra. O seu olhar mostrar outra. Então, no atendimento do cliente, a gente precisa estar alinhado, uniforme, impecável. Por quê? Isso mostra o que é a empresa. Se o seu colaborador está desalinhado, isso reflete diretamente na percepção que as pessoas têm da sua empresa. O sorriso, um sorriso genuíno, um sorriso leve, tranquilo, postura aberta, peito para fora. Isso faz você se crescer até como pessoa no seu interior. Quando você está muito cabisbaixo, você pode perceber, pode fazer até o teste. Quando você fecha o rosto, fecha a postura, sua energia cai. Mas quando você abre o peito, postura de pessoa de sucesso, a energia do ambiente muda, tudo muda. Então, a sua linguagem não verbal, o seu olhar, a sua postura, a sua vestimenta impacta antes mesmo de você abrir a boca para falar qualquer coisa. Maria, e o que a neurovendas diz sobre a importância do contato visual? Assim, em que momento que o contato visual excessivo, por exemplo, pode ser prejudicial, até interpretado, sei lá, como intimidação, né? Com certeza. O ideal é você olhar no meio da testa do cliente, justamente para não parecer muito invasivo. Claro, você tem que ter aquele contato visual, mas se você ficar extremamente olhando nos olhos do cliente, sim, vai gerar um incômodo. O ideal é você olhar no meio da testa do cliente, entre o olho e o outro, assim, ó, naquela... Vocês não estão vendo, mas entre as sobrancelhas. Entre as sobrancelhas, a galera vai imaginar aí, vai entender. Porque aí a pessoa se sente mais confortável, mas o contato visual, ele é de extrema necessidade. O contato visual é o que gera confiança. É através do olhar da pessoa que você sente se é uma pessoa de confiança, se não é. Até porque eu estudo linguagem não verbal e microexpressão facial, os olhos, eles têm uma... Para onde os olhos estão olhando, a trajetória ocular, ela comunica. Um exemplo, se você olhar para um lado, você está olhando para o seu lado criativo, para o lúdico. Se você olhar para o outro, você está lembrando. Então, os olhos comunicam o tempo inteiro. E nas vendas, com o contato com o cliente, não é diferente. O contato, o olho no olho, é sobre a confiança. Mas se você perceber que já está ficando algo... que a pessoa já está se sentindo desconfortável, que está desviando demais o olhar, ou que ela está sem graça, enfim... O ideal é olhar nesse ponto que a gente comentou aqui agora. Pois é, então olha só, nós falamos aqui sobre neurovendas, falamos sobre o corpo,
né? Falamos sobre o olhar e tem também a questão do tom de voz, Exato. do ritmo, do volume, que são os Sim. aspectos da fala não verbal, né? Exato. Como que isso influencia a credibilidade e a persuasão do vendedor? Nesse ponto, é aí que a gente vai entrar o rapport. Quando você começar a conversar com o cliente, se você começa a conversar com o cliente calmo e você é uma pessoa agitada, acelerada, o cliente vai assustar. Você tem que adaptar o seu tom de voz de acordo com o tom de voz do cliente. Que vai ter cliente que vai chegar acelerado, que ele tá com pressa, precisa da embalagem. Exatamente. E se você vier todo com a voz muito baixa, conversando muito Pegando devagar, as coisas devagar. nossa, não dá. É aí que entra totalmente o rapport estratégico, é se adaptar ao cliente. Então, o tom de voz, o que eu te indico é modelar o tom de voz do cliente. Se o cliente é um cliente que fala muito mais rápido, você começa a falar rápido também, porque vai gerar uma semelhança. Se o cliente é um cliente que fala mais baixo, devagar, ele precisa de calma, de tranquilidade. E você precisa também gerar essa calma para ele conseguir confiar em você. Se o cliente é um cliente mais espavetado, que conversa mais alto, que ri, que fala gíria, fala também uma coisa ou outra, sem perder sua identidade, para não ficar parecendo muito forçado, que isso é importante, mas criando essa semelhança com o cliente, porque assim você cativa ele melhor. E eu acho que isso é muito de abertura também, Com né, certeza. do vendedor. O vendedor tá aberto para vivenciar essas experiências, porque a experiência, ela também não é só do cliente. Sim. Ela é do vendedor. Parece que é uma coisa romântica a gente falar, mas não é, gente. É o dia de hoje, é o que nós temos pro dia de hoje. É como você faz o cliente se sentir. Ali não é sobre você. Quando você entra no campo de vendas, é seu palco. É seu momento de brilhar. E ali é o cliente, é sobre o cliente, não é sobre como você, não é o cliente que tem que se preocupar com como você está se sentindo, é você que tem que se adaptar à linguagem do cliente, à expectativa do cliente. Isso, se você realmente quiser fazer mais vendas, aumentar suas vendas e cativar realmente o cliente. Se você estiver ali só para bater sua meta, o que a gente está falando aqui nem precisa levar em conta. E assim, Maria, às vezes eu estava conversando com uma pessoa da entidade e ela virou para mim e falou assim, eu acho, Ari, que as pessoas, o empreendedor, ele tá cansado desses cursos que falam de vendas e de negociação. Acho que agora a gente tem que falar de outras coisas. Eu falei, quais? Nós temos que falar de mais digital, de ágil. Eu falei, olha, eu concordo com você. Nós temos que falar mais sobre IA, mais sobre marketing digital. Ainda é um paradoxo para muito empreendedor, Sim. Principalmente os pequenos, os pequenininhos, porque fica parecendo que a gente está falando o tempo inteiro para os médios. Não, a gente está falando para os micros, para os pequenos, para os médios, para os grandes empreendedores e tal. E aí eu peguei e falei, agora, você me dizer que é demodé falar sobre venda, sobre comportamento, quando você está no mercado, você precisa comprar uma coisa para você, e eu estou falando como cliente, e você entra no negócio, e as pessoas fingem que você não tá lá? Aí você brincou comigo. Não, mas é porque eu acho que é um tema assim, um tema batido. Eu falo, pois toda semana, algum empreendedor desses grupos nos quais eu convivo, né, com vários comerciantes e tal, pergunta assim, você tá sabendo de algum curso de venda que tem por aí? Entendeu? Justamente porque pessoas entram, pessoas saem da equipe, tem gente que chega cheia de mania, tem gente que chega igual, né, assim, ninguém é uma folha em branco, mas chega sem técnica, sem experiência, e às vezes chega com vaidade, às vezes despreparado. Às vezes escutou coisa errada. Sim. Entendeu? E as pessoas têm muito crença de vendas. Muito se ouve dizer que vendedor, ele quer tomar seu dinheiro, que vendedor quer dar golpe, quando na verdade quer te enganar. Quer te enganar. Gente, Quem nunca? Nós estamos aqui no estúdio, aí nós estamos gravando aqui com a Maria, aí a Quinha que trabalha na universitária e também na educadora, radialista, não aguenta, né? Aí nós estamos aqui gravando, a Quinha tá sentada um metro da entrevistada dela. Ontem mesmo eu passei por um golpe. Caiu no golpe, tá vendo? Ô, Quinha, na próxima eu te chamo pra participar, viu? Vai, Maria. Então, como nós estávamos falando, as pessoas, os clientes, eles já entram na loja com aquela crença de que o vendedor tá ali só pra ganhar comissão, só pra pegar o dinheiro dele. Quando, na verdade, se você tiver uma cultura dentro da sua empresa, porque nada adianta você levar treinamento de vendas, que inclusive eu passei por isso essa semana, eu fui procurada por uma empresa pedindo um treinamento de vendas, um orçamento.
A primeira coisa que eu faço é mandar um formulário para eu entender qual é a cultura da empresa, quais são os princípios, os valores, o que ele quer que o cliente dele sinta. E eu fiquei pasma, porque o que é o seu negócio? Como você quer que o seu negócio seja visto? Ainda não sei te falar. Como é a sua persona? Ainda não tem definido. Como que a pessoa quer um treinamento de venda se nem ela implantou uma cultura na empresa? Não é, menina? Se você determina onde você quer chegar com a sua empresa, qual é o público que você quer atingir, aí você precisa sim treinar a sua equipe para ela estar alinhada com a sua empresa para trazer essa experiência do cliente. Então, nunca é demais aprender e treinar sobre comunicação e vendas, até porque a mente do ser humano, com esse tanto de tecnologia, ela está em constante evolução. Hoje, o que valia no passado, por exemplo, uma coisa que trazia muitos clientes era aquele marketing de você contratar uma pessoa e colocar na porta para ficar gritando as outras na rua. Com o passar do tempo, isso já não faz mais sentido, porque as pessoas elas estão tão cheias de informações que ela já não quer mais saber só se a loja está com promoção ou não. Ela quer saber qual é o diferencial da loja, ela quer ser cativada. Os clientes estão cada vez mais exigentes. Então, como você não vai estudar comunicação, vendas, e comunicação e vendas é totalmente ligado ao ser humano, a mentalidade do ser humano. E como isso tem evoluído com esse mercado, principalmente com o digital. O digital é de extrema importância. O digital hoje se tornou uma ferramenta de marketing, não só de marketing gigantesca, como uma própria loja. Por exemplo, eu costumo dizer que quando a pessoa entra na sua página do Instagram, ela tem que estar alinhada com o que você leva na sua loja física, porque ali é como se fosse uma loja. A pessoa entrou, a pessoa tem que sentir a energia do ambiente, tem que sentir a energia da sua loja, ela tem que ver que aquilo ali é humanizado, que existem pessoas compram de pessoas se conectam com pessoas. Então, a comunicação ela é necessária até mesmo para as suas redes sociais. Ou seja, a gente não pode empreender sem consciência, né? A gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. Então, exatamente. Porque a partir desse momento você tem uma cultura organizacional, inclusive, você precisa escrever isso, né? Você precisa ter uma missão, visão, valores. Isso não é ultrapassado, gente. Isso é cerne básico de qualquer empreendimento, né? Você precisa saber para que você está no mercado, né? Para onde você vai? A sua visão, por exemplo, ela tem que ter um prazo, né? Eu quero ser a referência até tal data. Para quê? Para que você consiga entender se você está caminhando para isso. Se você está no caminho certo, se você está fazendo, se você está traçando certo. Inclusive, eu precisei aprender isso na marra. Quando eu abri minha primeira loja, eu não tinha noção nenhuma de empreendimento, porque a minha família é toda CLT. Uhum. Só que, como eu disse, primeiro a gente põe o pé, depois Deus põe o chão, e eu sempre fui muito de buscar conhecimento. O que eu não sei, eu vou atrás. E aí eu comecei a fazer cursos, comecei a entender, eu não tinha nem noção de missão, visão, valores, de fofa, de nada. Fofa é o soft, não é isso? Uhum. Eu não tinha noção de nada, fui fazer curso, fui entender. Depois que eu estruturei a minha loja, que ela começou a dar um resultado, em pouco tempo eu consegui fazer uma loja maior, como você mesmo viu. E eu fechei a loja, até cheguei a fechar a loja, justamente porque não estava fazendo sentido para mim como pessoa, como ser humano. A loja era importante, foi uma experiência boa para mim, mas não era aquilo que me dava mais resultado. O meu resultado maior estava em impactar pessoas na internet. Que é o que você já fazia há 8 anos. Há muito tempo. Uhum. Inclusive, eu achava que empreender era muito fácil. Não, a gente acha. Eu achava que era só postar fotinhas na internet e que ia sair vendas. E ainda tem uma galera aí falando isso, falando, gente, seja empreendedor, empreenda. Eu defendo essa pauta, tá? Inclusive, eu defendo a pauta de que sim, a gente precisa empreender, que a gente não deveria ser CLT pra sempre, porque é muito pouco. Mas olha, Maria, é uma opinião que eu tenho, né? Antes de você dizer pro outro, seja empreendedor, sim. Primeiro, você tem que entender se aquela pessoa, ela nasceu pra isso. Ou se ela tem interesse em melhorar as habilidades dela, isso, que vão estar relacionadas à maneira como ela empreende, que inclusive é uma coisa que eu quero que você fale para nós da experiência que você traz, né? Porque no Brasil, assim, boa parte dos clientes desistem da compra por atendimento ruim, por exemplo. Exatamente. Você vê que aquele amigo meu que eu contei, ele entrou para empreender, ele estava muito preocupado com a parte administrativa, porque ele é economista, né? Mas a parte do atendimento, que é o que vai pagar os boletos, ele queria deixar para depois. Exatamente. Então, assim, onde é que o empreendedor erra mais nesse processo? Então, o empreendedor erra
na parte de que ele acredita que ele precisa focar energia só em uma coisa e não quer delegar. Ele erra muito em achar que ele vai dar conta de tudo. Eu era uma dessas pessoas. Para eu entender que eu precisava delegar, que eu precisava de ajuda mesmo, foi um processo. Então, um dos pontos é justamente esse. É entender que você precisa buscar conhecimento. A gente não sabe o suficiente. Quando você vem do zero, quando você não tem uma base, quando você não tem alguém que vai ali e como referência na sua família, igual foi a minha situação, você precisa buscar conhecimento. Você precisa entender de finanças, você precisa entender um pouco de tudo, até mesmo para você cobrar. Você não precisa ser expert, formado em tudo, mas você precisa entender para você cobrar, senão você vai deixar na mão dos outros vão fazer o que quiser do seu negócio. E é o que acontece muitas vezes. É isso aí. E saber tá olhando o tempo inteiro, né, os espelhos de resultado para acompanhar isso, buscar, né? E ficar em cima mesmo, igual você falou. Falar que você precisa empreender é fácil. Só que aí vai da pessoa, quanto você tá disposto a colocar energia nisso, ficar sem dormir, porque as pessoas acham que a gente vai lá, que a gente como empreendedor só abre a loja e ganha o dinheiro. Só que ninguém sabe o por trás, né, Ari? Quantas noites sem dormir, dedicação, preocupação com o colaborador é problema. Você ser empreendedor vai te levar a um patamar de vida de sucesso se você tiver dedicação, se você estiver disposto a pagar o preço. Mas ficar a noite sem dormir, abrir mão de momentos com família, final de semana não é fácil. Tudo na vida tem um preço. Mas eu ainda apoio as pessoas a buscarem conhecimento e pegar o dom delas e principalmente ir pra internet. O meu negócio vai pra internet. Se você sabe fazer alguma coisa, vai pra internet. As pessoas precisam saber que você sabe fazer aquilo. Quem não é visto não é lembrado. É uma grande vitrine, né? Muito. E falando essa questão de empreender com consciência, você até comentou, né, a respeito da experiência com atendimento, que às vezes o cliente ele não quer nem desconto, ele quer comprar qualidade. Esses dias agora a gente fez mais uma pesquisa, a gente sempre faz pesquisa com os nossos clientes, né? E aí a gente fez, eu falei, vamos fazer junto, vamos fazer a Classic, vamos fazer a Cris, pra gente dar uma olhada logo geral, pra fazer uma reunião com a galera e tal, enfim. Foi muito legal essa pesquisa, porque essa a gente utilizou de algumas técnicas, assim, pra gente realmente conseguir fazer com que o cliente respondesse, né, e mais objetivos e tal. E o que eu tive de resposta da Classic foi bem diferente do que eu tive da Cris Joyce. E as duas estão no ramo de moda, né? Então, por exemplo, da Classic, o cliente, eu achei que ia dar assim, ele tá preocupado com o preço e tudo, porque você tem um mercado muito corrompido de moda, né? Muito. As pessoas mal recebem as coleções, já estão dando 40% de desconto, 30%, 50%, enfim. E aí, isso me preocupa, porque eu faço muita conta. Pra eu dar 40% de desconto numa peça, eu faço conta. E geralmente é necessário, senão você não vai manter seu negócio. E geralmente vai ficar no negativo, mas se meu estoque for estragar, talvez é melhor eu, né, fazer algo assim. Mas é tudo muito consciente, pensado. E aí esse cliente vira pra mim e fala assim, eu prefiro qualidade. Eu não tô preocupado com preço. Aí meus colaboradores, nossa! Aí, quando foi pro ramo, né, da joalheria, da relojaria, o cliente, eu estou preocupado com o preço. Eu falei, até eu. O ouro aumenta toda semana, então tem a ver, assim, na hora que você vai estudar a pesquisa, você vê a lógica do porquê que o cliente aqui está preocupado de ter um desconto e do porquê o outro cliente está preocupado com a qualidade, né? Porque quando você vai comprar uma peça em ouro, uma peça em prata, você sabe que ela vai passar por gerações. Muito. Então, você sabe que você está comprando uma coisa com qualidade que já está comprovado. Né? Agora, quando você vai investir numa roupa, em algo ali que às vezes é passageiro e é um investimento que você vai fazer, então você tem uma resposta de acordo, né? Então, o cliente não é bobo. Não, o cliente ele sabe bobo, muito não. bem o que ele está fazendo no mercado, né? E é interessante porque o ouro, é igual você falou, né? As pessoas deveriam estar mais preocupadas com a qualidade, no caso do ouro, porque é algo que vai passar de geração em geração. E a roupa, geralmente, as pessoas usam por um tempo, vamos colocar assim, e depois passa, né? A assim, moda. Descarta, passa a moda. E o que eu acho interessante é justamente na Classic, pelo fato de você ter essa resposta, você sabe exatamente quem é seu público. Você fez um estudo de público. E eu sou cliente da Classic, já comprei lá várias vezes, inclusive. E ali é toda uma experiência, vocês cuidam de todos os detalhes. Então, o cliente que valoriza isso, que ele está disposto a investir em qualidade,
porque as pessoas querem isso, tá? Pessoas que entendem como é bom você vestir uma roupa de qualidade, que roupa é sim investimento, até pra você chegar em determinados lugares. Conhecimento, né, Maria? Exatamente. Eles valorizam isso. Então, quando eles chegam lá na Classic, eles sabem exatamente o que vão encontrar, que é a qualidade, que é a exclusividade. As pessoas, o seu público, elas querem se sentir exclusivas. Elas querem se sentir bem cuidadas. É isso aí. E é o que é importante. O ouro já é algo que é importante também, mas as pessoas já, assim, tem vários lugares que vendem a mesma coisa, enfim. Você sabe falar disso melhor do que eu. Mas o que os clientes buscam hoje, clientes como os da Classic, é a experiência do cliente, é o que vocês proporcionam com maestria. Obrigada, viu? O ouro tem essa, é igual eu falei, né? Tem essa coisa, se a pessoa ela tá comprando, é ouro 18, tá certificado, então assim, tem uma qualidade certificada ali, certo, né? De onde que ela tá comprando e tudo. Então ela tá preocupada de comprar aquele ativo, que o ouro é um ativo, né? Você faz dinheiro com ele e tudo mais depois, você faz dinheiro com ele. Mas com um preço melhor para que, se você precisar de utilizar ele como ativo, você ganhe mais. É verdade. Essa é a realidade. Mas enfim, falando de equipe, por que tanta equipe se perde em comunicação? Por falta de diálogo interno entre eles. Eu acho que tudo começa ali na base. A loja, ela tem que estar sempre atenta a isso, a comunicação da equipe, a mentalidade da equipe, porque quando eles estão bem ali dentro da empresa, eles conseguem transmitir essa energia para o público, essa energia para os clientes. Então, eles se perdem muitas vezes por falta de comunicação interna. É uma competitividade que já deixa de ser saudável, mistura demais a vida pessoal com vida profissional. Eles não entendem que muitas vezes não, que eles estão ali em busca de plantar os sonhos deles, e não só cumprir horário, não só fazer amizades. Então, eles se perdem nesse ponto. E tem a ver também com a questão da liderança? Com certeza, a liderança é a base de tudo, é o exemplo. Se a liderança não estiver alinhada, a equipe não vai estar. A liderança tem que ser o exemplo de comunicação, a liderança tem que ser todo aquele exemplo de postura. A questão da clareza. Da clareza. E, muito além disso, é olhar para os colaboradores também como seres humanos. Entender que vão ter pessoas que vão ter os problemas e entender também a dor e o desejo, estimular isso nos próprios colaboradores. Entender qual é a linguagem, porque tem gente que é movido por dor e tem gente que é movido por desejo, tem gente que é movido por propósito e tem gente que é movido, enfim, por tem coisas... gente que não é movida. Tem gente que não é movida. Entendeu? Tem gente que só existe. Talvez essa pessoa... Isso eu acho legal, porque eu tenho muitas experiências assim. Sim. Às vezes essa pessoa, que às vezes entra ali na reunião de comunicação, e aí lá a gente tem um exercício que a gente faz, né, com os vendedores, que é a árvore dos sonhos. Uhum. E às vezes essa pessoa, ela entra na empresa sem ter noção de um objetivo para colocar naquela árvore dos sonhos, porque ela não tem objetivo. Mas é por pouco tempo, porque o trabalho que a gente faz com esses colaboradores é justamente para incentivá-los a terem objetivos e que esses objetivos eles tenham relação com os nossos, para que a gente possa criar uma sinergia maior, porque é muito sistêmica essa relação, né? E aí, Maria, no treinamento de times, que são os treinamentos que você dá, agora falando especificamente, né? Qual que é o erro mais comum na hora de delegar e por que isso trava o resultado? O erro mais comum na hora de delegar, pelo que eu percebo, é justamente essa falta de motivação, de mostrar que tudo que você está fazendo ali, que tudo que você está ensinando vai impactar diretamente na vida do próprio colaborador. O que você está ensinando, o que você está fazendo, o que você está mostrando para ele, se ele colocar em prática, se ele colocar em campo, ele vai ter mais vendas, ele vai ter mais clientes, vai atrair mais pessoas. E ele atraindo mais pessoas, mais vendas, ele vai conquistar os sonhos deles. Vai conquistar a casa dos sonhos, o carro dos sonhos. E eu, particularmente, a minha maior dificuldade era justamente delegar. Por quê? Eu achava que eu dava conta de fazer sozinha. Eu não gostava de pedir nada pras pessoas. Que eu achava que que do meu jeito era melhor. Eu já fui assim também. Nossa, gente, isso é falta de maturidade, assim, até como pessoa. Mesmo. E as pessoas, a gente tem que estar aberto a ensinar. Porque antes você ensinar a pessoa ali do seu jeito, ela ficar do seu jeito, do que você se matar sozinho, ficar, deixar de fazer coisas que eram mais importantes, sendo que você poderia estar delegando ali a outras coisas e conseguir conciliar melhor seu tempo.
Então, assim, entender que ninguém cresce sozinho. Maria, a gente está quase chegando no final do segundo bloco e eu tenho 2 perguntas, eu queria fazer as 2. Então, vamos na primeira. Ó. Ok. Depois de 8 anos produzindo conteúdo, o que você aprendeu sobre vender sem soar como uma venda explícita? E por que isso é tão importante? Que eu tenho certeza que você trabalha isso nos seus treinamentos. Muito. É justamente, vou voltar no ponto que para mim é o ponto mais importante da venda. Dor e desejo. Dor e desejo do cliente e do consumidor. Você não vende roupa, você vende autoestima. Você não vende uma festa, você vende memórias. Então é saber o que você vende. E não só sobre o produto, é sobre a experiência, o que aquele seu cliente quer. Então, quando você fala muito do produto, esse produto é bom. O produto é bom, mas o que eu vou sentir se eu usar? Qual é a diferença disso? Então, é focar na dor e no desejo do cliente. Mas como você faz isso? Conhecendo o seu cliente. Quem é o seu cliente ideal? Como é a persona? Qual é a idade? Qual ambiente que ele frequenta? Quais são os sonhos? Você precisa estudar a mente do seu cliente ideal. E para fechar, qual que é a mensagem que você deixa para quem ainda acha que comunicação é talento e não habilidade treinável? Comunicação, ela é a base do sucesso, é a base da prosperidade, porque a gente comunica o tempo inteiro em todos os sentidos. Então, estude a comunicação, porque através dela você vai fazer networking, e através do networking você vai ter muitas oportunidades e abrir muitas portas. E uma coisa que eu sempre falo, parou de estudar, parou de crescer. Maria, eu quero te agradecer pela sua disponibilidade, seu tempo, pela sua partilha, né? Você veio, você entregou. Eu tenho certeza que quem ouviu o nosso programa de hoje teve momentos aí de transformação. E quem perdeu, já tô dando recado. É só você ir lá no nosso canal no YouTube para você escutar na íntegra. Se você ainda não segue Maria Lopes, segue aí @Maria Lopes, Maria com Y, Lopes O. E é isso, obrigada mesmo, viu, por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo e impactando vidas, que é a nossa missão. Nós viemos ao mundo para servir. E como a gente serve? Com os nossos dons, com o que Deus colocou no nosso coração, com o que Deus nos preparou. Hoje eu sirvo com a comunicação, com a minha voz. E quem ainda não me acompanhe, corre lá, Maria Lopes. Eu vou estar sempre compartilhando um pouco mais sobre vendas, comunicação. E o nosso objetivo é expandir, prosperar e vamos pra cima, pro topo. Porque ela é pra isso que a gente nasceu, né? Pra viver o extraordinário. Muito obrigada. Isso aí, tamo nessa aí também. Obrigada, Maria. Gente, é isso. Então nós ficamos aqui, com mais um Empreendedor em Ação. Hoje nós falamos com a Maria Lopes, ela que é especialista em neurovendas. Ela tem uma história incrível, assim, de crescimento mesmo, né? Começou de uma maneira, hoje ela já está desenvolvendo um trabalho com o qual ela utiliza, né, essa base lá do início. Então vale muito a pena escutar a história de Maria Lopes, entender um pouco sobre e levar as lições aqui do programa para a sua prática diária aí nos seus negócios. Você que está pensando aí, né, em abrir um negócio, está numa transição de carreira ou está num momento aí de virada de chave, pois não deixe de escutar esse programa na íntegra, que se você perdeu algum pedacinho aqui na rádio, você pode escutar todinho lá no nosso canal no YouTube, tá bom? Eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, ao Cicobi Credinor, a Novais Empreendimentos, a Impremix, a Cris Joias, a Classic Men's Club e a Fadenor pelo apoio cultural ao nosso programa nessa rádio que investe no melhor do conteúdo e no melhor da música. O Empreendedor em Ação vai ao ar toda quinta às 18 horas aqui na Universitária e às 19 horas ficamos disponíveis lá no YouTube. Quinta que vem tem mais um episódio, coisa novinha pra você. Não perde o prumo, fica com a gente, até a próxima semana. A Rádio Universitária Unimontes 101,1 apresentou Empreendedor em Ação, seu programa semanal de inspiração e aprendizado para empreendedores. O programa que acabamos de exibir é uma produção independente. Todo o conteúdo produzido é de total responsabilidade de seus idealizadores.